Boa noite, sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho do Geal. Se você não me conhece, meu nome é Carla e hoje nós vamos falar sobre os itens 11 e 12 do capítulo 24. Enquanto isso, tenhamos alguns minutinhos, vamos esperar a internet se harmonizar, as pessoas entrarem e a gente vai se contemplando, já relaxando o coração para fazer a nossa oração inicial. Lembrando que toda quarta-feira, esse mesmo horário, às 8 horas, a gente faz o estudo do Evangelho aqui no Facebook do Geal. E de domingo, às 8 horas, as palestras. Sejam todos bem-vindos sempre, todos os dias. Eu quero convidar vocês para a nossa oração inicial. Então, se posicionem confortavelmente. Entrem em conexão com vocês mesmos, sentindo seus corpos, sentindo o momento presente. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos mais um dia juntos, nesse estudo, nesse planeta, na nossa família. Agradecemos, Senhor, todas as intuições benéficas que nos estimulam a sermos pessoas melhores e a colocarmos no nosso dia a dia a prática de todas essas lições. Agradecemos a nossa saúde e também pedimos pela saúde daqueles que necessitam. Pedimos para os demais necessitados de várias ordem para que sejam consolados com o seu divino amor. E que o Senhor nos abençoe nessa vida passageira e na eternidade do nosso espírito. Todos os dias, continue nos intuindo e nos trazendo muita sabedoria e entendimento. Que assim seja. O capítulo 24 fala: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E os itens 11 e 12, que é o que nós vamos estudar hoje, falam que não são aqueles que estão bons que necessitam de médico. A passagem do Evangelho é do livro de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhe: não são aqueles que estão bem, mas os doentes, que têm necessidade de ir ao médico. Aqui a gente consegue perceber a reflexão positiva de Jesus e a ausência total de preconceito, que para o dia de hoje é muito importante, né? Que a gente ainda, na nossa imaturidade espiritual, ainda somos muito preconceituosos em muitas questões. Os publicanos, que o texto se refere, eram cobradores de impostos, que eram odiados, detestados pelos judeus. Por quê? Porque os judeus não queriam pagar imposto para o César, para o rei, eles não queriam pagar nenhuma quantia. Então eles já se revoltavam com isso. E a revolta aumentava ainda mais quando alguns desses cobradores se excediam, cometiam os excessos, injustiças, e aí acabava inibindo, atrapalhando a vida daquelas pessoas honestas e trabalhadores. Então tinha essa rejeição. Os próprios judeus se afastavam desses publicanos. E os fariseus, que são esses que chegaram e se indignaram de encontrar Jesus, ao mesmo tempo com seus discípulos e também com esses publicanos e pessoas de má índole, né? Que são as pessoas que eles consideravam ruins, péssimas,
naquela figura social do momento histórico que eles viviam. Os fariseus eram os doutores da lei, eram pessoas muito letradas que conheciam muito bem as leis de Moisés e ensinavam para as pessoas com o intuito de dominá-las, e assim eles faziam. Mas no íntimo desses fariseus, eles não sentiam da mesma forma com que eles falavam. Eles se preocupavam muito com as práticas externas, esqueciam da reforma interior e da conexão principal com Deus. Tanto que faziam uso da religião mais para alcançarem poder do que mesmo para alcançar um objetivo de elevação espiritual e de levar as pessoas com eles. Eles queriam poder e controle. E foram esses que se indignaram de Jesus estar com todos na mesa. E Jesus falou que não eram aqueles que estavam bem, que precisavam de médico, eram os doentes. E Jesus, em todas as passagens da história dele que a gente tem registrada, e no primeiro parágrafo desse texto do estudo do Allan Kardec, o Kardec fala assim, que Jesus, ele realmente se doava e se dedicava mais às pessoas doentes, aos pobres, aos miseráveis, àqueles oprimidos, aquelas pessoas que eram até uma moto, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, aquelas pessoas que precisavam de um médico de almas. Então era para esses que ele atendia, não para aqueles que tinham o orgulho de achar que sabiam tudo e não precisavam de mais nada, porque esses realmente não estavam abertos a receber o conhecimento de Jesus. Mas os cegos, eles queriam enxergar. E eles não queriam somente enxergar com a visão física. Os surdos que pediram para ouvir não queriam simplesmente ouvir com os ouvidos físicos. Eles queriam ver e enxergar além do espírito. Queriam compreender, se alimentar das questões da alma, da boa nova que Jesus veio trazer e veio contar para nós como que é. E quando a gente vai ao médico e a gente está com algum problema de saúde e precisa tomar uma medicação, esse médico dá uma receita. Nós temos que comprar o remédio, temos que nos orientar com os horários, as quantidades, para recebermos o benefício. Nosso médico de almas é Jesus. E ele fez uma receita médica para nós, que é o seu próprio evangelho. Mas não é só para a gente ler igual a gente lê a bula, é para a gente vivenciar. Porque esse remédio só tem valor se a gente coloca em prática. Da mesma forma que o remédio que o médico mandou a gente tomar. Se a gente não tomar, a gente não vai esperar que vai corrigir o problema. Então, o evangelho a gente tem que ler, estudar e praticar. Porque lá está a nossa receita e a nossa bula médica. A posologia, quanto que a gente tem que tomar de evangelho? Não tem medida. É a livre demanda. Podemos tomar o evangelho e vivenciá-lo cada vez mais. Cada vez mais a gente vai se elevando e vai conseguindo colocar mais em prática sem até refletir, porque vai ser tão automático, tão habitual na nossa vida, que essa prática vai ser um prazer e vai fazer parte de nós. E quais são as contraindicações da gente tomar o evangelho? Não tem contraindicação, só tem indicação. Quais são os benefícios? Os benefícios são harmonia interior, harmonia com a nossa família, com a sociedade que a gente vive. A gente vai conseguir levantar as pessoas que estão à nossa volta. A gente vai ter equilíbrio e vai ter também elevação espiritual. E assim vai. Tá, mas eu falei da receita. Falei onde ela tá, que é o Evangelho de Jesus. Mas eu não falei o que tem nessa receita. Primeiro a gente tem que ler e estudar. Todos nós estamos convidados a estudar o Evangelho de Jesus para conseguirmos colocar em prática no nosso dia. Mas eu vou dar um spoiler dessa receita para vocês. A prática do bem, do amor, do perdão e da caridade. A doutrina de Jesus se resume nisso. São itens tão maravilhosos que nos trazem tão bem-estar,
mas que às vezes no nosso dia encontramos impasse e dificuldade para nós realizarmos, e não obstante o benefício ser automático. Mas aí está o convite. Já deu para perceber por que não tem contraindicação? Porque são só coisas boas, com base em princípio e valores, com base nas leis de Deus. E quanto mais a gente pratica isso, mais comunhão com Deus a gente estabelece, mais ligação com esse Pai Celestial a gente tem. E como que a gente pode entrar em contato com esse médico? Através da oração. O divino médico Jesus, ele está disponível. Você não precisa marcar horário com ele, tá? É só você fazer uma ligação direta com ele através da oração e dos bons pensamentos. A consulta é de graça, gente, não precisa ter convênio médico. Estamos todos convidados e podemos indicar esse médico de almas para todas as pessoas. E quem mais é Jesus? Jesus, ele pode também ser comparado não só com o médico. Muitas vezes a gente escuta falar de Jesus como o jardineiro do jardim da vida, o jardineiro divino. Ou então, ele é o mensageiro de Deus, ele é o Messias. Jesus, ele é a água viva, a água de Deus que vai saciar a nossa sede. Porque não há água do poço do mundo que mate essa sede espiritual. Jesus também é o pão da vida, é o pão de Deus, é aquele pão da oração do Pai Nosso, que nós rezamos muitas vezes automaticamente e nem prestamos atenção na profundidade de cada significado das palavras desse mantra universal, que é a oração do Pai Nosso. E nesse sentido de cura, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, num capítulo chamado Processo de Autocura, capítulo 9, ela fala pra gente o seguinte: o querer é uma vontade, muito grande. O querer é de alta importância. É todo o empenho, todo o investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e sua hábil canalização com objetivos elevados. É o exercício e a aplicação saudável da bioenergia, que é a nossa força vital. Pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons, a benefício do próximo, bem como o nosso próprio benefício, trabalhando para auxiliar na recuperação da nossa saúde, da nossa paz, do bem-estar e de objetivos elevados. E olha que linda essa frase: quando alguém se eleva a Deus, ergue com o seu gesto toda a humanidade. Já ouviram falar muda que tudo muda? Quando a gente brilha, a gente emana luz, a gente atrai pessoas e estimula essa mesma luz no coração de cada uma delas, porque afinal de contas, essa luz que brilha em nós é apenas um reflexo da luz do Cristo. Que o amor que nós temos por Ele, a devoção que temos por Ele, traz toda essa beleza, toda essa saúde, esse equilíbrio na nossa vida. E tem mais. Falando desse Cristo, dessas ações benéficas que Ele fez nas nossas vidas, desde que o mundo é mundo, Ele já existia. Quando Ele ressuscitou, quando Ele mostrou que a morte não existe, que o Espírito vive, Ele apareceu para uma pessoa. E não foi a mãe dele. E não foram os discípulos. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena. E já desde antes, quando ele a acolheu, quando a sociedade inteira a recriminou, estava com preconceito, inclusive ódio contra ela, porque ela era simplesmente imperfeita como todos os outros e todos os outros projetaram seus erros nela e queriam acabar com ela para ver se amenizava a própria culpa. Foi quando Jesus disse: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. A pecadora de Magdala, Maria Madalena, que a sociedade rejeitou e Cristo sem nenhum preconceito a acolheu. E no momento da sua ressurreição,
ele escolheu Maria de Madalena para aparecer e dar essa notícia de que a morte não existe. E eu vou ler as palavras de Emmanuel sobre isso. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92. Madalena, porém, conhecera a fundo o fundo amargo dos hábitos difíceis a serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua própria existência angustiosa. E ninguém como Maria de Madalena houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Ela se consultou com o médico divino, ela recebeu a orientação dele a respeito da medicação, seguiu à risca, em nenhum momento deixou de aceitar suas provas, em nenhum momento deixou de lidar com suas dificuldades, em nenhum momento se deixou desistir por conta do preconceito e o desestímulo das outras pessoas, em nenhum momento deixou de ajudar. Em nenhum momento deixou de acreditar e de amar. E foi até o fim com ele, até o seu último minuto. Um exemplo de devoção. Renunciou à própria vida, mesmo sabendo dos seus erros. A partir do momento que tomou conhecimento, já modificou. E colocou na veia a medicação do Evangelho. E assim, ela se libertou. E quando a gente aprende com os erros, quando a gente aprende com os sofrimentos, a gente se liberta deles. A gente adquire o processo de cura. A gente se estabiliza e se harmoniza. É fácil ligar para esse médico, hein, gente? Eu já dei o telefone para vocês, é oração. É o Wi-Fi mais potente, ele não falha, não depende de corrente elétrica nem das companhias que mandam sinal. E aí, nesse capítulo também do nosso estudo de hoje, o Allan Kardec toca no assunto, o Allan Kardec toca também no assunto da mediunidade. O Allan Kardec fala o seguinte: algumas pessoas questionam por que algumas outras pessoas ruins têm acesso a faculdades mediúnicas. Por que Deus permitiu que essas faculdades fossem oferecidas a essas pessoas de mau caráter? E aí o Kardec nos ajuda. Assim como a mediunidade, nós temos a faculdade de falar, de enxergar, ouvir. E vamos supor que Deus só concedesse a fala àquelas pessoas boas, as pessoas retas. E então nós veríamos no nosso planeta muito mais mudos do que pessoas falantes. Seja lá qual for a característica, a aptidão que a gente tem, e a mediunidade é uma capacidade orgânica que já está no nosso organismo, já é nosso. É um sentido que vai ficando cada vez mais apurado e cada vez vai ficar ostensivo, mais aparente em muito mais pessoas. Kardec fala o seguinte, que seja lá qual for o sentido que tiver apurado na nossa vida, dentre eles a mediunidade, é para nós operarmos para o bem. Porque nós temos o livre-arbítrio, podemos usar as palavras de uma forma negativa, palavras pesadas, ofensivas, mesmo jeito com a mediunidade. Tem os bons e os ruins. E Deus não fez distinção de pessoas ricas, pobres, de raças, de qualquer lugar que esteja, localização no planeta. Todos podem ter faculdades ostensivas de mediunidade, em qualquer lugar. Porque Deus queria que a mensagem dos espíritos chegasse a todas as pessoas. E se o médium for um sábio, ele vai aproveitar a faculdade mediúnica para se aprimorar e também levar a luz do céu para as outras pessoas.
Mas se ainda fomos errantes aqui na terra, se fomos errados, né? Não errantes, porque pode confundir com o espírito errante, né? Se ainda estivermos no caminho errado aqui na terra, ainda estivermos envolvidos com os nossos vícios e tivermos capacidades aguçadas mediúnicas, vamos usar isso para nos corrigir. Kardec também fala o seguinte: se essa faculdade já está perto de nós e nós ainda temos muitos erros, vamos aproveitar essa comunicação com o plano invisível, já que não precisamos nem ir muito longe, já está conosco, através do nosso trabalho na mediunidade, para a gente ouvir direto e já praticar. Porque antes de que a mensagem chegue para outra pessoa, chegou para nós. Passou pelo filtro mediúnico, passou pela pessoa que recebeu e que tinha essa aptidão mais aguçada. Uma vez o Divaldo Franco falando que ele estava desabafando com a Joana de Ângeles e falou o seguinte: Joana, através de mim você psicografa muitas mensagens lindas para as pessoas. E para mim, o que você vai psicografar, o que você vai me dizer? E ela disse: tudo isso que eu falo é para você. Olha só, tudo chega primeiro na sua mão. Você tem o privilégio de saber essas notícias. Aproveite todas elas na sua vida. E ele, muito generoso, dividiu conosco aprendizados valiosos. Ele trouxe a luz celeste para os nossos lares. Chico Xavier e vários outros médiuns que fizeram essa intercomunicação não guardaram a luz do céu só para eles. E para ser um bom médium, tem que ter muito estudo, para a gente compreender e identificar se as comunicações são boas ou ruins. E além de muito estudo, a retidão moral. A gente tem que aprimorar o caráter para poder atrair os bons espíritos que nos ajudam, nos protegem e também nos instruem. Um bom médium, ele também pode receber comunicação de espíritos menos evoluídos, mas com o estudo e com a assessoria dos espíritos mais elevados, ele vai se sentir seguro para interpretar qualquer tipo de comunicação. E os médiuns que têm vícios e possuíram essa capacidade mediúnica, não são também esses doentes que Jesus falou na passagem? Esse não pode ser também um remédio de processamento de cura? Porque para ser esse bom médium também a gente tem que se reformar. Olha o trabalho interno, a vida regrada que a pessoa tem que ter para exercer um bom trabalho, para ter uma boa conexão e passar uma boa mensagem. No nosso planeta ainda precisamos muito evoluir. Somos muito doentes ainda, cada um de um jeito. Nas doenças do espírito, nas doenças emocionais. Mas não estamos desamparados, porque Jesus, o nosso médico divino, está sempre disposto a nos atender através da nossa humildade, da nossa oração e da nossa vontade de querer. Ele disse: o que queres que eu faça? A sua fé te curou. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, para a gente refletir nesse restinho de noite e trazer para o nosso coração. Lembrando que o Evangelho é vivido, é vivenciado, não só no nosso coração, mas na prática, que é bem difícil, mas é muito possível. E depois que a gente aprende, como Jesus, porque eu não aprendi ainda igual ele, viu, gente? Tem que ler, reler, caminhar e caminhar muito. Mas ele dá um bom espelho pra gente. Vamos mirar nele, porque quando ele pedir pra gente andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre os mares da vida, que a gente fixe o olhar nele, a gente não vai afundar. Ele é o médico das nossas almas. E o progresso está aí, todos venceremos. Gente, todos venceremos. O remédio é bom demais. E para a gente encerrar, mais uma respiração e uma oração do Pai Nosso. Então vamos lá, pessoal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigada e até a próxima.